Deus tem planos para cumprir em nossas vidas. Essa é a mensagem de toda a Bíblia e é isso mesmo que estamos estudando aqui no Encontro com a Palavra, escrito pelo pastor Dick Woodward e narrado pelo pastor Edson Bruno. Fique atento a mais um programa que o Ministério Cooperativo Internacional leva a você. Com você agora, pastor Edson Bruno. Aqui estamos nós para mais um programa Encontro com a Palavra e é bom demais estarmos juntos. Continuando o nosso estudo no livro de Êxodo, gostaria de abordar agora o povo, o problema e o profeta. Esse foi o ponto em que paramos em nosso estudo do livro de Êxodo. No livro de Êxodo percebemos o desenvolvimento do povo de Deus, um povo especial, e também vemos claramente o grande problema que eles tinham, que era o problema da escravidão e a amarga servidão ao Egito. Logo no início, nos capítulos 2 e 3, encontramos o foco naquele que, na minha opinião, foi um dos maiores homens de Deus que já existiu, Moisés. Ele é o profeta chamado por Deus em Êxodo 2 e 3 para ser o libertador, o agente humano ou o instrumento humano pelo qual Deus libertaria pessoas da escravidão do Egito. Como já dissemos várias vezes, essa escravidão histórica no Egito é uma representação simbólica, alegórica da nossa escravidão ao pecado. A libertação da escravidão ou servidão do Egito, alegoricamente, é uma imagem da nossa salvação. Isso também significa que Moisés, como libertador, alegoricamente ou simbolicamente, é uma imagem de qualquer agente humano ou instrumento humano que se torna um canal através do qual Deus liberta o povo de sua servidão ao pecado. Poderíamos chamar essa pessoa de um evangelista ou um ganhador de almas. Ao observarmos o chamado e a comissão de Moisés, nos capítulos 2 e 3 do livro de Êxodo, vemos que Deus teve de preparar esse homem e ensiná-lo algumas coisas antes que ele pudesse ser um libertador. Deus teve de ensinar a ele, Moisés, que ele não era ninguém. Depois, então, Deus teve de convencê-lo de que ele era alguém. E Deus teve de mostrar a Moisés o que Deus pode fazer com alguém que aprendeu que é ninguém. Acima de tudo, há 4 segredos espirituais que Deus teve de compartilhar com Moisés para capacitá-lo a se tornar o libertador dos filhos de Israel. Se você está interessado em se tornar um libertador para alguém, antes que você possa se tornar o agente humano ou o instrumento humano através do qual Deus pode libertar alguém da servidão e escravidão dos pecados, você também deve aprender esses 4 segredos espirituais. Eu não poderia atuar como um ministro e não poderia agir como um crente se não conhecesse esses 4 segredos espirituais. E também preciso ser lembrado deles frequentemente. Os 4 segredos espirituais que Deus teve que compartilhar com Moisés antes que ele pudesse ser o libertador do povo de Israel são estes. Primeiro, Deus teve de mostrar a Moisés esse segredo espiritual. Olha, Moisés, você não é o libertador. Eu sou. E eu estou com você, Moisés. Em segundo lugar, Deus teve de mostrar outra coisa a Moisés. Moisés, você não pode libertar ninguém, mas eu posso. E eu estou com você, Moisés. O terceiro segredo espiritual que surgiu no chamado de Moisés foi este. Moisés, você não quer libertar essas pessoas. Eu quero libertar essas pessoas. E eu estou com você, Moisés. Depois que o grande milagre da libertação aconteceu, ninguém precisou dizer a Moisés o 4º segredo espiritual, que era: Moisés, você não libertou essas pessoas. Eu libertei essas pessoas porque eu estava com você, Moisés. Deus ensinou a Moisés esses 4 segredos espirituais na sarça ardente. Lembra da sarça ardente? Essencialmente, Deus disse a ele na sarça ardente assim: Moisés, você não será o libertador, eu sou o libertador e eu estou com você. Deus também disse a Moisés na sarça ardente: Moisés, você não pode libertar ninguém, mas eu posso e eu estou com você. Esse segundo segredo espiritual se tornou óbvio pela falha de Moisés. Deus ensinou esses segredos espirituais para muitos homens de Deus nas Escrituras. No Velho e Novo Testamento vemos isso. Um de seus instrumentos favoritos para ensinar aos homens este segundo segredo espiritual, que é simplesmente: você não pode, mas eu posso. Um dos instrumentos é a falha. Deus usa a falha
para ensinar aos homens o segundo segredo espiritual. O fato de Moisés ter tentado e falhado tornou fácil para Deus compartilhar este segundo segredo espiritual com ele. O terceiro segredo espiritual pode ser descrito assim: Moisés, você não quer libertar esse povo? Eu quero libertar esse povo e eu estou com você. O povo de Deus nas Escrituras é muito honesto quanto a isso. O povo de Deus, na palavra, chamado para fazer grandes obras, quase sempre dizia, eu não quero. Mas então Deus dizia, eu quero, então vamos lá, eu estou com vocês. Não é o que vocês são, é o que eu sou e eu estou com vocês. Não é o que vocês podem fazer, é o que eu posso fazer e eu estou com vocês. E não é o que vocês querem, é o que eu quero e eu estou com vocês. Moisés realmente não queria. Moisés fez 5 objeções quando Deus o comissionou. Você pode encontrar essas objeções registradas nos primeiros capítulos do Êxodo. Sua primeira objeção foi, quem sou eu? Por que você escolheu alguém como eu? Conforme sugerimos em nosso último programa, Moisés tinha um monte de objeções a fazer. Ele era o inimigo público número 1, um assassino, um hebreu, um pastor de ovelhas, um filho adotivo ingrato. E parece que ele era um homem com problemas na fala. Sua quinta objeção foi que ele não podia se expressar bem. Isso pode significar que ele não se achava uma pessoa bem articulada ou eloquente. Ou talvez ele tivesse um problema na fala. Talvez ele gaguejasse ou tivesse a língua presa. Parece óbvio ao olharmos a primeira objeção de Moisés. Quem sou eu? E Moisés era um homem que Deus estava escolhendo e Deus sabia que ele tinha todos esses problemas. Talvez essa seja a razão pela qual Deus o estava escolhendo. Veja bem, Deus queria deixar óbvio que essa libertação, quando acontecesse, seria o resultado do seu próprio poder e não o carisma de qualquer homem. É por isso que ele quis que um hebreu, um pastor de ovelhas, talvez um homem com a língua presa, fosse até a presença de Faraó e exigisse a libertação de seu povo. Quando seu povo fosse libertado, Deus não queria que ninguém dissesse assim, ei, foi aquele Moisés, ele era tão eloquente. Eu estava lá quando ele exigiu a libertação do povo, foi incrível. A segunda objeção feita por Moisés foi esta, eles me farão perguntas que não saberei responder. Ele pode ter se referido aqui aos anciãos hebreus, aos quais ele teria de se apresentar como libertador enviado por Deus. Eles me farão perguntas que não saberei responder. Fico imaginando você, quando pensar em compartilhar a sua fé com outra pessoa, se vai fazer as mesmas objeções a Deus. Quem sou eu, Deus? Eu não sou um pregador. Por que tenho de compartilhar minha fé com alguém? Depois disso, geralmente vem outra objeção. Eles vão me fazer perguntas teológicas que eu não sei responder. É interessante que quando Moisés fez sua primeira objeção, quem sou eu? Deus disse, você é o homem que eu estou escolhendo e você tem a mim com você. Este é quem você é. E quando ele fez a outra objeção, eles me farão perguntas que não saberei responder, Deus disse, você não terá de responder a essas perguntas. Diga a eles que eu sou e que eu te enviei. Isso é tudo que você tem de dizer. Não se deixe apanhar pelos argumentos deles e nem tente responder as perguntas. Isso que Deus disse. A outra objeção de Moisés foi, eles não vão acreditar em mim, eles nunca acreditarão em mim. Nesse ponto, Deus lhe deu uma pequena lição. Deus pediu a Moisés que colocasse a mão dentro da roupa e depois tirasse. Quando ele tirou a mão para fora, estava coberta de feridas. Deus o mandou fazer a mesma coisa novamente e a mão de Moisés voltou ao normal. Então Deus disse, o que é isso na sua mão? E Moisés disse, um cajado. E Deus disse, jogue fora. Quando Moisés jogou o cajado ao chão, ele se transformou em algo que Deus usou poderosamente ao longo de todo o ministério de Moisés, uma serpente. A definição de consagração é jogar fora simbolicamente. Deus estava dizendo a Moisés, quando o povo ao qual estou te enviando vir a consagração, quando eles virem os milagres, as evidências de que você é consagrado e que eu estou com você, eles acreditarão em você. Não se preocupe com isso, eles acreditarão em você, Deus disse. Então Moisés disse, bem, eu tenho esse problema na fala, porque você está pedindo a alguém como eu para ir lá e exigir do faraó a libertação? Talvez ele tenha pensado, você conhece Arão. Ele fala muito bem.
É claro que Deus sabia que Arão falava muito bem, mas se Deus quisesse Arão, ele teria chamado Arão. E foi aqui que Deus levantou uma grande questão. Ele disse: eu fiz a sua boca, não é mesmo, Moisés? Quem faz as pessoas surdas ou cegas? Não sou eu, o Senhor? Isso é difícil para algumas pessoas aceitarem. Acho que o que Deus estava dizendo novamente era a mesma lição que vimos na vida de José. A dinâmica de sua vida é traçada por Deus. Você pode nunca saber o porquê, mas Deus nos faz do jeito que Ele nos faz. E Deus estava dizendo a Moisés: se eu quisesse um homem eloquente, eu teria feito você eloquente, Moisés. A última objeção de Moisés despertou a ira de Deus contra ele. Moisés diz: envie outra pessoa. Eu imagino quando Deus o comissionar para ser um libertador. Se você não vai fazer essas mesmas objeções e terminar dizendo: ah, Deus, envie outra pessoa e não eu. Eu não serei o teu instrumento. Eu não vou ser uma ferramenta através da qual você trabalhará. Muitas pessoas nas Escrituras foram honestas o bastante para dizer a Deus: Deus, eu não quero. Era isso que Moisés estava dizendo. De certa forma, isso é saudável, porque aquele que quer é geralmente um pouco suspeito. Depois que a vitória vier, quando a libertação chegar, o quarto segredo espiritual que Deus quer que todo o povo de Deus lembre é este: você não libertou esse povo. Eu fiz isso porque eu estava com você. Sabe, eu creio que a mensagem na história do jumento em Números 11 e até mesmo a da história de Mateus 21 é algo assim. Existe um mito hoje sobre a obra de Deus e como Deus faz sua obra através das pessoas. O mito é este: Deus faz super coisas através de super santos porque eles são super santos. Isso é um mito, é um engano. O que as Escrituras nos dizem e o que a história da igreja nos diz é isso: Deus faz muitas coisas extraordinárias através de pessoas comuns, porque eles estão disponíveis. Portanto, aí você tem 4 segredos espirituais que Deus teve de ensinar a Moisés antes que Moisés pudesse libertar o povo de Israel. Número 1. Você não é o libertador, Moisés, mas eu sou o libertador e eu estou com você. Número 2. Você não pode libertar esse povo, Moisés, mas eu posso e eu estou com você. Número 3. Você não quer libertar esse povo, mas eu quero, Moisés, e eu estou com você. Número 4. Você não libertou esse povo, Moisés, mas eu libertei, porque eu estava com você. Sabe, eu sinceramente oro para que esses segredos espirituais possam ter para você pelo menos o significado que tiveram para mim em minha vida e ministério. Em nosso próximo estudo, vou lhe contar como esses 4 segredos espirituais funcionam em minha vida pessoal. Eu também vou demonstrar como esses 4 segredos espirituais foram aplicados por Moisés no Velho Testamento e por Pedro no Novo Testamento. Então, até o nosso próximo programa. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a Palavra.